Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da presença real de nosso Senhor na Eucaristia. Olha que presente bonito Deus nos deu, ser junto com a gente o tempo todo, a vida inteira, há mais de 2000 anos. Este é o maior tesouro que nós como igreja temos. Jesus Eucarístico, vivo, presente. É uma pessoa, não representa Jesus, não, ele ali está o próprio Senhor, pela nossa fé. Esta é a certeza que temos. Quando olhamos para as leituras, elas nos ajudam a ver isso. A primeira leitura fala do maná, aquele pão que o povo comeu lá no deserto, o pão que desceu do céu. Nós hoje temos um outro pão. Ele não é só o pão que desce do céu, é o próprio Deus que se faz presente. E como pode isso? Como pode nós olharmos e continuamos vendo o pão, olhamos e continua sendo vinho, mas como dizer que é corpo e sangue do Senhor? Sacramento. Sacramento é um sinal visível que a gente olha aqui e representa um sinal, uma graça invisível. Aí olhamos com o olhar da fé. Vamos lembrar que Deus nunca se engana e não engana os outros. Diferente da gente que às vezes tenta enganar o nosso filho. Não, Deus nunca se engana, jamais engana o seu ser, os outros, muito menos nós, seus filhos e filhas queridos. Justamente pela palavra de Deus fez-se tudo. Pela palavra de Deus o mundo foi criado, do caos veio o cosmos. E é pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, Deus feito homem, que sim, ali o pão deixa de ser pão e torna-se a carne do Senhor, e o vinho deixa de ser vinho e torna-se o sangue do Senhor. É a palavra que transforma, é a palavra que faz com que a gente tenha essa certeza de que ali não é mais pão e vinho, mas sim corpo e sangue do Senhor, em alma, corpo e divindade. Jesus que desce, é o próprio Deus que desce do céu. Ele, que a sua palavra criou o céu, também se faz presente. É um mistério tão bonito, tão grande. E olha que interessante a gente poder comungar, entrar em comunhão. A segunda leitura que escutamos, entrar em comunhão. O corpo ou o cálice que bebemos é comunhão com o sangue do Senhor. O pão que comemos é comunhão com o corpo do Senhor. Nós entramos em uma comum união. Então, quando se comia o maná no deserto, o pão, o alimento que a gente come, nós transformamos o pão, né? Nosso corpo transforma o pão em energia e assim por diante. Aqui é o contrário. É nós que somos transformados pelo pão do Senhor, pelo corpo e sangue do Senhor. Por isso que entramos numa comunhão. É Ele que me transforma, é Ele que faz com que minha vida seja semelhante a dele. Aí voltamos desde a criação, quando Deus chama do nada a vida, também aqui a nova criação. Jesus que se faz alimento para cada um de nós. Jesus que é alimento para cada um de nós. Santo Ambrósio falava que quando a gente recebe o corpo do Senhor, quando entramos em comunhão, a gente diz amém. É amém que se diz o amém, assim seja. Eu creio, é verdade, tu estás presente, tu estás aí, tu és o Senhor da minha vida. Isso quer dizer esse amém. Tem gente que diz, valeu Padre, obrigado pela hóstia. Não é isso que se diz, é só amém, basta o amém. O amém diz tudo. O amém nos coloca dentro do coração de Deus. E outro detalhe, quando comungamos, nossa vida tem que ser transformada. Eu tenho que ser melhor a cada dia. Eu devo me esforçar para que eu possa configurar a minha vida, a vida do Senhor. Aquele que eu comungo, aquele que entra no meu coração. E claro, nós temos que resgatar em cada um de nós o sentido da adoração. Nosso Senhor presente aqui no sacrário, Ele é presença aqui.
Aqui é o local santo, onde não é uma representação, Ele está presente. Eu vejo isso desde aqueles que fazem o sinal da cruz lá fora, lembrando que aqui é a presença real de Jesus. Ele está presente. Por isso eu não posso me acostumar. O triste é quando a gente comunga já comunga como um ato automático. Não, eu tenho que comungar sempre com esta sede, com esta vontade. Senhor, vem ser a força para a minha vida, vem me ajudar a caminhar, vem ser o sustento da minha alma. Assim como o meu corpo precisa do alimento, eu também preciso desse alimento espiritual. Vem, Senhor, fazer morada no meu coração, vem transformar a minha vida. E quando eu passar aqui diante do sagrado, eu não posso passar como que estivesse passando em frente da televisão, de jeito nenhum. É aqui, inclusive, que a gente se ajoelha. Se ajoelhar, a gente só se ajoelha em sentido e sinal de adoração. E só adoramos a Deus. Nós não nos ajoelhamos diante das imagens, porque as imagens nós veneramos, mas diante do sagrado nós nos ajoelhamos. É diante de Deus. Este é o sentido maior. Deus que carregamos no coração, que daqui da missa vamos com Ele e sairemos com Ele, porque Ele fica em nós, transforma a nossa vida, muda o nosso agir. Por isso temos que nos assombrar diante do mistério. Imagina cada missa, quando são repetidas as palavras de Jesus e o milagre acontece. Devemos assim ficar absurdos. Algo inédito está acontecendo, algo sobrenatural acontece. Nos deixar levar para o mistério de um Deus amor que criou tudo, de um Deus amor que se faz presente. Por isso que aqui no altar é mais do que também só o corpo e sangue, está presente em toda a memória. É também o crucificado, não mais um sacrifício cruento, não tem mais derramamento de sangue, porque é sacramental. E o próprio Cristo também ressuscitado. É um mistério tão bonito, que a gente se ajoelha, que a gente entra nele, que a gente se encanta, que a gente até se assusta. Como pode Deus fazer presença junto de nós? Como posso eu, tão pequeno, ser digno de comungar? Nunca seremos. Nem pago. Mas também é perdão para os nossos pecados, também é força para a caminhada. Imagina se você está meio doente, quando a gente perde o apetite. A única vez que eu vi mesmo que eu estava doente é quando eu perdi o apetite, que nunca perdi o apetite. Mas um dia que eu perdi o apetite, tomar mesmo, não é assim, quando a gente perde o apetite. E o que as pessoas dizem? Até o médico vai dizer para eles: não, você tem que comer, não pode, tem que forçar, você não vai entrar no soro, tem que forçar o alimento, senão como é que você vai se recuperar? Vai ficar mais fraco? Não é assim? Também espiritualmente é assim. Quando a gente às vezes perde o apetite espiritual, quando estamos assim na solidão, na noite escura, nas trevas, até das nossas crises existenciais, é nesse momento que você tem que se alimentar mais, rezar mais, se aproximar mais da Eucaristia, se aproximar mais de Deus. É neste momento que você tem que reforçar o alimento, tem que ter ali um reforço especial. E esse reforço sempre é Deus, que caminha conosco,